essa, essas boas-vindas iniciais, eu acho muito importante para a gente se familiarizar, né? Ter esse sentimento de pertencimento da nossa casa. Nós sempre fazemos isso lá na nossa reunião física, mas sempre damos boas-vindas a todos e não vai ser diferente aqui no virtual. Eu acho muito importante que todo mundo se sinta acolhido, né? Isso faz parte desse trabalho fraterno e isso faz uma grande diferença para as pessoas, né? Todo mundo se sente feliz, né, de estar presente e receptivo. Então, vamos iniciar aqui a leitura da noite, antes da prece, do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Ambiente caseiro. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Tem muito a ver com a lição de hoje. Nós vamos estudar sobre casamento na visão espírita. Então, a casa não é apenas esse ambiente físico, mas é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Do livro Sinal Verde, por André Luiz. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a tua presença amorosa, para iniciarmos a nossa reunião. Senhor, vós nos mandaste dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelo que vos persigam. E ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim, apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós vos pedimos, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movem. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora da vossa justiça soará para todos, e nós esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pai de amor e bondade, Jesus querido e amado, é com muita alegria que nesse momento nos reunimos mais uma vez na nossa casa, que hoje não tem mais a dimensão física, porque ela se amplia e se agiganta numa dimensão que chega aos lares de todos os aqui presentes. E também chega aquele anfiteatro de irmãos desencarnados que nesse momento conosco também fazem parte desse ambiente virtual, participando dessa reunião. Obrigada, Senhor, pela presença de todos. Que o teu amor, que a tua paz, que a tua luz chegue a cada coração, a cada lar aqui representado, levando tudo que há de melhor aos irmãos presentes,
E assim, Jesus querido, confiando na tua luz, na tua presença, através dos benfeitores que nos assistem na nossa casa, trabalhadores incansáveis da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, nós queremos te pedir, Senhor, que nos inspire, que nos intua, que permita que o assunto de hoje possa ser tocado em todos os corações necessitados de ouvir, que através da nossa palavra a tua presença se faça e os espíritos bondosos nos assistam para realmente nós falarmos aquilo que será necessário ouvir, que será importante, que irá tocar, Senhor, que irá agregar esse conteúdo a tantos que precisam. Jesus querido, nós também te pedimos por todos que sofrem nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, especialmente, Senhor, doentes da Covid-19 que nesse momento passam por dificuldades, onde quer que se encontrem. Sabemos que nada é por acaso, que a equipe da espiritualidade está a postos, atuando em cada leito, ajudando, compartilhando o amparo, a proteção e a tua luz. E assim, Jesus querido, em teu santo e doce nome, em nome do nosso patrono Júlio Olivier, nós pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião. Na tua santa, doce paz. Graças te damos, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos compartilhar aqui o nosso estudo da noite de hoje, conforme eu enviei para vocês o convite. É o tema o casamento na visão espírita. Esse tema, ele foi sugerido pelo nosso irmão Edson. Eu quero agradecer, ele me mandou uma parte desse conteúdo e eu pesquisei, acrescentei para trazer para vocês na noite de hoje. Na realidade, esse é um assunto denso, importante, que eu não pretendo esgotá-lo, porque ele é realmente bastante... tem bastante nuances, né? E que seria até objeto de um seminário, nós pudéssemos nos aprofundar e trazer reflexões com relação ao tema. Mas aqui está o estudo que nós fizemos na noite de hoje, para que a gente possa juntos aprender um pouco mais sobre o casamento na visão espírita. E aí, no livro Dois Espíritos, na pergunta 695, Kardec interroga os espíritos se será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres. E a resposta dos espíritos é que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. O casamento, na conceituação de Kardec, codificador da doutrina, e dos espíritos que responderam a todas as questões que ele interrogou, está muito acima daquela cerimônia, daquela bênção religiosa, da assinatura de qualquer documento perante a lei civil ou alguma autoridade civil. Na realidade, o casamento é uma sociedade conjugal, estabelecida pelo próprio casal, num plano eminentemente moral e ético. Então, não depende de bênção religiosa e muito menos de assinatura de nenhum documento, porque é um compromisso sagrado que leva um a ver no outro o próximo mais próximo. O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico. Muito mais que isso, é um contrato espiritual, de consciência para consciência, de coração para coração. Há mais de 10 anos atrás, eu fui madrinha de casamento lá no estado do Pará.
E na cerimônia religiosa, eu ouvi do sacerdote que celebrava aquela união que o casamento seria uma vocação desafiadora. Eu achei muito interessante e não me esqueci dessa exclamação e resolvi trazer para a gente aprofundar aqui com relação ao que é vocação. Se o casamento é uma vocação desafiadora, vocação é uma disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, no caso aqui, que nós estamos estudando, o casamento, ou uma função ou uma profissão. É um pendor, é uma propensão, é uma tendência, né? E desafiadora por quê? Porque desafio é algo que deve ser cumprido ou vencido. Então, se a gente puder trazer essa expressão que esse sacerdote mencionou naquela ocasião, eu diria que seria uma tendência, uma propensão a ser cumprida ou a ser vencida. Nessa união, ou seja, no casamento, surgem compromissos mútuos, ou seja, materiais, afetivos, morais e espirituais, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Então, são compromissos que nós assumimos, um para com o outro, com o qual nós nos consorciamos, e esses compromissos impõem questões materiais, questões afetivas, morais e espirituais. E nós temos, diante desse contexto, deveres, direitos e responsabilidades que são intransferíveis, tanto para um quanto para outro. A doutrina espírita, que é o que a gente está buscando aqui nesse momento, analisar o casamento na visão espírita, ela é muito clara quanto à seriedade desse vínculo, demonstrando que é geralmente fruto de um planejamento espiritual. Então, a gente entende que não existe compromisso entre duas pessoas que se unem sem haver antes um planejamento espiritual. Lá no livro Consolador, Emmanuel diz, na pergunta, no item 175, que o Instituto, ele faz um questionamento, né? O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E aí Emmanuel responde, o colégio familiar, ele está chamando aqui a família de colégio, olha que interessante. Tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, ele afirma que realmente existe um comprometimento anterior, essa união na esfera espiritual através desse planejamento. E ele acrescenta que é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo. Porque nós temos que lembrar que nós somos criaturas que temos um passado longínquo de erros, de escolhas mal feitas, né? Então, nessa proposta de união, nós trazemos essas dificuldades que, no caminhar, nós precisamos ressignificá-las, transformando todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Porque, senão, não vai ter propósito essa união, se não houver aqui uma transformação desses sentimentos, dessas dificuldades que nós trazemos lá de trás, como espíritos que somos jornadeiros caminhando no processo evolutivo. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através de laços imperecíveis no espírito, do espírito. Isso se nós conseguimos vencer essas dificuldades
o Instituto da Família vai se perpetuar. E esses afetos que nós trouxemos, talvez de desafetos, se nós conseguimos transformar nos afetos de agora, isso vai perpetuar para a eternidade. E nós vamos arrebanhando aí um grupo de criaturas que vai caminhar conosco para ad eterno, né? E de uma forma imperecível. Eu achei muito interessante essa colocação aqui de Emmanuel no livro Consolador. A união conjugal será sempre uma oportunidade bendita a todas as criaturas no processo contínuo das reencarnações redentoras, de desenvolver, de aperfeiçoar, de purificar e de sublimar as energias criadoras do sexo. O ser humano é uma criatura gregária, ele precisa viver em casal, em família, em sociedade, porque dessa forma o nosso progresso ele se alavanca de uma forma melhor. Nós vamos nos aperfeiçoando, nos melhorando, sempre de uma forma muito interessante, sublimando essas energias criadoras do sexo. Então, por exemplo, num determinado período da nossa existência, nós estamos casados com alguém, mas esse que hoje é o nosso companheiro ou a nossa companheira, ele pode ter sido um pai, pode ter sido um irmão. Então, nos múltiplos papéis das diversas existências que nós vamos vivenciando, esses papéis vão se invertendo, mas no objetivo maior desse aperfeiçoamento, desse desenvolvimento de cada um de nós. Então, nessa proposta de união, nessa proposta de família, nessa proposta de vivermos em grupos, em sociedade, né, nesses institutos constituídos de pessoas, é que nós vamos alavancando ombro a ombro ao outro, amparando, sustentando, ajudando, enfim, né, sugerindo ânimo, coragem, enfim, não é fácil viver o casamento na vida aqui na Terra, né? São múltiplas dificuldades, múltiplos desafios a vencer. Mas se nós assumirmos esse papel com afinco, sabendo do nosso compromisso que foi assumido anteriormente, se realmente houve um planejamento, a coisa vai, o amparo vem, nós temos espíritos queridos que nos sustentam, familiares de outrora que estão conosco. Então, é um caminhar sempre com muito amparo, com muita proteção. Voltando também ao livro Consolador, numa outra questão de Emmanuel, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? E aí ele diz o seguinte, que o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Então, é um desafio, mas que, como eu falei, nos leva a uma redenção, a um progresso, a alavancar a nossa evolução. Tem gente que qualquer dificuldade quer desistir, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente a classificação dos casamentos, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Os cônjuges desvelados no bem cumprir das suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo. Eu costumo dizer que o amor só se sustenta quando você tem respeito e admiração. E aqui Emmanuel está nos sugerindo também atenção e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. É aquela história, né? Encontrar sempre na prece, na vigilância, essa sustentação para nós levarmos à frente essa prova difícil, que ele define logo aqui na primeira frase. No lar, muitas vezes, quando um se transvia, a tarefa é de luta e de lágrimas penosas. Quem que disse que ia ser fácil, né? Nós sabíamos que não ia ser, mas mesmo assim nós planejamos e viemos para encarar esse desafio. Porém, é no sacrifício que toda alma se santifica e se ilumina.
Sem sacrifício, a gente não chega a lugar nenhum. Infelizmente, nós estamos ainda, ou felizmente, ainda estamos num processo, num mundo de provas e expiações, que esse sacrifício aqui ainda é necessário para que nós possamos nos santificar e nos iluminar, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Isso é possível, né? Com caminhar, com realmente com nós assumirmos esse papel, né? Esse compromisso que lá atrás, antes de reencarnar, nós planejamos e não desistirmos por qualquer situação, porque cada dia é um dia na vida da gente, especialmente na família. E para alcançar a paciência, o heroísmo domésticos faz-se mister a mais entranhada fé em Deus. Então, além da atenção, do respeito, do carinho, nós também precisamos de fé, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Trazendo aqui o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo, nosso exemplo, né? Que realmente no seu apostolado nos traz grandes exemplos a seguir. E aí nós vamos aqui para a classificação de Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, que ele classifica o casamento na visão espírita como acidentais, como provacionais, sacrificiais, afins, por afinidade superior e transcendentes. Então, ele sistematizou aqui numa classificação de 5 itens, né? Acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentais. Casamentos acidentais, né? O primeiro item. Se dá por efeito de uma atração momentânea de almas ainda inferiorizadas, não muito diferentes de nós, né? São as pessoas que se encontram na balada, né? Na primeira noite já se veem, se conhecem, se aproximam e dali já partem para viverem juntos na semana seguinte, surgindo aí um enlace acidental sem qualquer antecedente espiritual. Isso não quer dizer que existam exemplos de pessoas que se encontraram, se viram, se conheceram, se aproximaram no primeiro momento e estão juntos até hoje. Mas aí a gente vai entender que existe um antecedente espiritual, existe um planejamento, né? Existem casamentos aí, uniões que acontecem dessa forma, mas havia planejamento espiritual. O que a gente vê muitas vezes é que quando não existe esse antecedente espiritual, é um casamento fadado, uma união fadada a acabar, né? Então a gente vê aí todo dia nos famosos, enfim, até na vida comum, pessoas que se encontram e vão logo viver juntos, né? E pouco tempo vivem juntos e já estão aí matando um ao outro, né? Infelizmente, são casamentos acidentais que não tinham antecedente espiritual, não tinha essa programação, esse planejamento. Então, vamos lá, continuando também dentro dos casamentos acidentais. São criaturas que usam do seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é algo que nós temos, que nós usamos, né? Que Deus sempre respeita, a espiritualidade respeita, nosso anjo guardião respeita. Todos nós podemos usar o nosso livre-arbítrio deveria ser da melhor forma, mas nós usamos muitas vezes com escolhas mal feitas. Então, o casamento acidental é um uso indevido desse livre-arbítrio, né? Uma vez que por ele construímos sempre o nosso destino. Então, ele está dizendo aqui que o livre-arbítrio vai construindo o nosso destino e quando a gente usa mal, a gente acaba tendo uma união acidental que não tem esse antecedente espiritual, esse planejamento anterior. No nosso mundo, especialmente no atual, esses casamentos são muito comuns ainda. E vamos lá, então, para os casamentos provacionais, o segundo item, que é o reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução dessas pessoas, né? São os casamentos mais frequentes. A grande maioria
hoje no planeta são os casamentos provacionais. Mas isso não quer dizer que esse casamento provacional vai ser construído e vai ser alicerçado para ele se manter aí 50 anos, 60 anos. Mas é um casamento provacional, com muitas dificuldades, com muitas lutas, com muitos desafios, mas muita gente consegue, muita gente desiste logo de imediato, né? Vai ter que voltar novamente, refazer esse planejamento, já que foi um planejamento que aconteceu anterior, mas muitos também conseguem, né? Então a gente não pode banalizar essa situação e achar que, como é um casamento de provas, provacional, ele está fadado ao divórcio, à separação. Muitos casamentos provacionais se mantêm, e, enfim, à medida que cada um também faz a sua parte, constrói junto, enfim, a gente vê aí, são grandes exemplos que chegam ao final como uma experiência bem vivida, né? Uma experiência bem aproveitada. Então, dentro dos casamentos provacionais, tem essa observação de que é por essa razão que há tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. São aquelas criaturas que vêm num compromisso um com o outro, mas que não dão conta disso e acabam trazendo uma desarmonia muito grande ao lar, traições, desconfiança, conflitos morais dos mais dolorosos, né? Terminando muitas vezes em tragédias. Mas Deus permite que isso aconteça para que essa união das criaturas, através das leis do mundo, a fim de que pelo convívio diário, a lei do amor, que é o que nós devemos buscar, da fraternidade possa ser exercida nas lutas comuns. E a gente percebe que mesmo em casamentos provacionais, tem casais que levam adiante essas lutas, esse desafio e consegue vencer, né? Consegue vencer e chegar lá. Muitos não, infelizmente. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso a mim é muito comum, né? Não deveríamos deixar para lá esses compromissos, deveríamos levar adiante, mas nós temos livre-arbítrio, né? E não estamos aqui para julgar nem fazer juízo de valor. Bem, dando continuidade aqui aos casamentos provacionais, a compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância, a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. Então, para a gente levar esse desafio, né, essa desarmonia, esse casamento conflituoso, nós precisamos dessa compreensão de boa vontade, muita tolerância, muita humildade, né? Para que a gente possa suavizar, amortecer, melhorar, né? Esses casamentos difíceis e desafiadores. E aí encontramos na doutrina, pelos conhecimentos que ela nos traz, um meio eficiente para que muitos lares, nessa condição de casamentos provacionais, se reajustem, se consolidem, dando assim esses primeiros passos na direção do infinito bem. Isso é possível, isso não é impossível, isso é possível. E aí a gente traz aqui o arcabouço da doutrina espírita nos ancorando, né? Nos ajudando, nos fazendo refletir, nos fazendo compreender que cada um tem que fazer a sua parte, né? Um esperar mais do outro, tem que haver um equilíbrio, né? Um não dar mais do que o outro, haver aquela... Realmente é um desafio. Muito diálogo, muito perdão, né? O casamento é uma escola de perdão, é perdão de manhã à noite, a gente deve sempre perdoar, dialogar. Tem horas que é muito difícil, né? Todo mundo que é casado aqui sabe o que eu estou falando, não é um mar de rosas, nem tudo são flores, mas a gente, se tiver onde se ancorar, se a gente tiver essa compreensão evangélica, a doutrina espírita nos oferece muitos subsídios para isso. Então a gente chega lá. E eu sei disso porque todo mundo aqui, tem muita gente aqui que também vivenciou isso e tem vencido. O espírita esclarecido sabe que somente ele pagará as suas próprias faltas, porém,
sempre contando com o auxílio divino, que é o que a gente conta sempre. Aí aqui os casamentos sacrificiais, né? Que acontece quando uma das criaturas é esclarecida ou iluminada e se propõe a ajudar aquela outra pessoa que se atrasou na sua jornada evolutiva, ascensional. Então, é como a própria palavra indica, é um casamento de sacrifício para um dos dois. É um iluminado, esclarecido, ancorando aquele outro mais inferiorizado que ficou para trás. Então, são casamentos muito difíceis, né? Que realmente essa alma iluminada, esclarecida, vai ter que arregaçar as mangas para contribuir com esse companheiro ou com essa companheira com dificuldades para poder para que esse casamento leve a ajudar a esse mais necessitado a caminhar e a dar um passo maior na sua jornada evolutiva. Deus permite esse reencontro dessa alma iluminada com essa alma inferiorizada com o objetivo de redimir a quem se perdeu no caminho. Então, alguém que já está numa condição muito elevada retorna à vida física para se reencontrar com aquela criatura que talvez em algum momento tenha prejudicado e hoje, numa condição mais iluminada, ele reconhece isso e se propõe a um planejamento para ajudar a esse companheiro, a essa companheira com dificuldade a se levantar e a se redimir. E assim, esse casal reúne uma alma possuidora de virtudes a outra de sentimentos opostos, quer dizer, um ancorando o outro, um apoiando o outro. Nesse tipo de casamento, o sacrificado tanto pode ser mulher quanto homem. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofredor, o objeto de sua afeição. Então, por isso que as pessoas retomam a essa vida física para esse casamento sacrificial, para ajudar e amparar aquele sofredor, torturado de outrora, com quem você tem compromissos, então você se submete a esse casamento difícil para poder ajudar esse companheiro ou essa companheira que ficou à beira do caminho. Volta, então, na qualidade de esposo ou de esposa, recebe esse viajor retardatário, a fim de que, com o seu carinho, com a sua luz, possa estimular na caminhada e ajudar a evoluir. Realmente é um passo, é um degrau imenso na evolução para quem tem essa proposta desse planejamento. Então, vamos lá para um outro tipo de casamento, que são os casamentos afins, né? Pela lei de afinidade, reencontram-se aí corações amigos para a consolidação de afetos. E aí eu me lembro muito dos meus pais, né? Que viveram 53 anos juntos, num casamento lindo, sofreram perdas de filhos, né? Meu pai era viúvo antes de casar com a minha mãe, foi o segundo casamento dele. Ele traz para esse casamento uma filha, né? Que é a nossa irmã mais velha. E aí, junto com a minha mãe, eles geram 10 gestações, dessas 10 gestações, somente 6 filhos, né? Viveram, vingaram, né? Foram muitas perdas. E mesmo assim, depois ainda perderam um outro filho, mas sempre muito unidos, muito carinhosos, muito afetivos, muito um apoiando o outro. Então, eu costumo dizer que se existe para mim um exemplo de casamento por afinidade, são os meus pais, né? Então, eu tenho por obrigação, porque eu tenho esse exemplo maravilhoso, arrastar esse exemplo para a minha vida, e é o que eu faço, né? Assim como meu marido também vem de uma família, um tronco muito forte, então nós nos unimos e seguimos esse exemplo dos nossos pais, tanto dos meus quanto ele dos dele, para nós mantermos o nosso casamento nessa afinidade, nessa união que nós já estamos há 40 anos juntos. Então, voltando ao exemplo dos meus pais, eles viveram 53 anos juntos.
Meu pai foi embora numa terça-feira, 20 anos atrás, no dia 18 de julho, e minha mãe partiu 7 dias depois, numa programação, encerrando uma programação. Eu digo que eles se despediram da vida sem avisar para a gente, foram embora, nos deixando aí com muita saudade. Mas ficou um grande legado, né, um grande exemplo, e que eu tenho muita gratidão por essa oportunidade. Se uma coisa que eu tenho a agradecer a Deus todos os dias é esse tronco forte que me deu a vida, os nossos pais, né, que hoje estão no plano espiritual. São esses casamentos afins, são o que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que, pelo casamento, no doce aconchego do lar, consolidam velhos laços de afeição. Né? Já viveram várias etapas encarnatórias, vivendo próximos ou até vivendo em matrimônio e chegam a uma consolidação desse afeto, desse amor. São almas vivendo no mundo de provas e expiações, com débitos também a serem saudados, mas que são pessoas esclarecidas que levam à frente esse casamento como compromisso, com muito amor, com muito afeto, com muita dedicação, né? E a gente também conhece outros exemplos de pessoas assim que vivem dessa forma. E é muito bonito a gente vir de uma família onde os pais têm esse tipo de casamento. E os casamentos transcendentes, que são almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. E aí aqui eu trago como exemplo o casamento de Kardec com Amélie Boudet. Né? São almas engrandecidas, comprometidas com a vida no planeta, que se encontraram, se uniram em matrimônio. Quem viu o filme Kardec pôde ver a grande contribuição de Amélie Boudet a Kardec. Eles não tiveram filhos, porque tinham esse grande compromisso com a doutrina. Então, eu trago aqui como exemplo de um casamento transcendente Kardec e Amélie Boudet, como almas engrandecidas no bem que se buscaram para realizações imortais. São constituídos por almas que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral, como foi a doutrina espírita, né? A vida desses casais encerra uma finalidade superior, um comprometimento com o planeta, com a vida assim do coletivo, né? Enfim, com grandes causas. Então a gente vê aí grandes exemplos também, mas eu trago aqui como, para mim, um grande exemplo o de Kardec e Amélie Boudet. E esses casamentos transcendentes têm como ideal do bem e do belo, enchendo-lhes as horas e os minutos, repletando-lhes as almas de doce ventura, acima de quaisquer vulgaridades terrenas, acima das emoções inferiores, o puro amor e santo. Bem, todos nós passamos ou passaremos ainda por essa sequência de casamentos, né? Talvez vocês estejam assim pensando, qual será a classificação que eu me encontro, né? Então, na realidade, todos nós vamos passar por essa sequência, né? Começando lá nos acidentais, provacionais, e por aí até chegar no transcendente, que é o ideal, né? Que um dia nós alcançaremos no futuro, sobre o sol de um novo dia, numa condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou de uma afinidade superior. Então, nós estamos caminhando para isso, né? Se ainda estamos lá no provacional, vamos cumprir essa meta, é um degrau importantíssimo da nossa vida, e vamos caminhando para que a gente um dia consolide, né, a nossa união com essa pessoa que nós tanto amamos de uma forma transcendental, através de uma afinidade muito grande que a gente vai levando na nossa jornada evolutiva. Aí aqui eu trago uma foto de um casalzinho bem idoso, né, para a gente pensar através da reflexão de Emmanuel no livro Na Era do Espírito. Casar-se é tarefa para todos os dias.
porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre mais alto em plenitude do amor eterno. Então, é aquela plantinha que você rega todos os dias, que você conversa todos os dias, que você dá amor, que você tem paciência. Tem hora que você tem vontade de matar a pessoa, mas aí você volta atrás e você vê que você está unido àquela pessoa por um compromisso, por um planejamento, que você não vai banalizar esse envolvimento, essa comunhão que já vem há tantos anos por causa de uma tolice, por causa de uma infantilidade, por causa de uma imaturidade, por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho. Então, é um caminhar dia a dia. Achei muito interessante essa colocação. Casar-se é tarefa para todos os dias. É todos os dias, é amanhecer e anoitecer, lutando, sendo desafiado, mas buscando dar o melhor para que a gente possa chegar à plenitude desse amor eterno, né? E Emmanuel é um grande exemplo, porque ele vem caminhando com Lívia, quem conhece a história dele, através dos livros Há 2000 anos e 50 anos depois, ele conta a sua história com Lívia, muito bonita. E hoje não, hoje ele já está reencarnado, mas quando ele era o mentor de Chico Xavier, ele trabalhava o mês inteiro com Chico, na mentoria, e durante um dia ele se banhava em luz, ele fazia uma limpeza espiritual, porque ele estava aqui na Terra, né, no ambiente inferior, para poder se encontrar com Lívia, o seu grande amor. E são relatos que Chico Xavier sempre fez, né? Tem aí na internet, quem quiser procurar, tem uma música muito bonita que chama-se Alma Gêmea, que Emmanuel faz para a Lívia, está no livro Há 2000 anos, depois hoje o espírito no plano espiritual Cabete, autor do livro da música, eu não estou me lembrando o título da música, mas ela responde a ele, né, de uma forma muito linda, a letra que ele faz para ela sobre a alma gêmea. Lembrando que a alma gêmea são muito raros, né? A gente tem mais a alma algema, né? A alma gêmea, nesse contexto do plano da Terra, é muito raro. Mas Emmanuel e Lívia a gente pode reconhecer como alma gêmea no sentido de afinidade. Não existe alma gêmea no sentido de metade um do outro, mas sim de afinidade, de construção, dessa plenitude aqui de amor eterno, né? E aí pode ser que depois, numa outra necessidade, o Emmanuel se consorcia a uma outra criatura, assim como Lívia também, para o progresso, né? Para a evolução do outro companheiro, né? Ou da outra companheira. Então, vamos lá. Eu trago remédio aqui com algumas notas importantes para todos aqueles que pretendem cultivar esse amor pleno, buscando um relacionamento a dois mais equilibrado. Respeitar os valores das diferenças pessoais, né? Tem gente que não respeita, quer mudar o outro, né? Evitar atitudes de possessividade afetiva, o controle, admitir que todos estamos sujeitos ao erro. Quem não erra? Né? Estamos num plano de erros, né? Então, a gente precisa admitir que eu erro, você erra, todo mundo erra, né? E no casamento a gente erra também, tentando acertar. Ninguém erra por querer, a gente erra porque quer acertar. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo. Essa é uma dificuldade que a gente tem muito, que a gente quer ser compreendido, né? Então a gente a gente tem que abandonar isso, né? A gente não pode ser compreendido em tudo. O ideal seria que nós fôssemos compreendidos, mas nem sempre, né? Assumir responsabilidade pelos atos que praticam, sem culpabilizar o outro. Tem gente que adora botar culpa no outro. Eu não sou feliz porque
o meu marido, eu não sou feliz porque a minha esposa é assim, é assado. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade, né? Não esquecer a sua própria identidade. Tem gente que se anula pelo outro. Isso aí não é legal. Jamais querer mudar as pessoas pelos seus pontos de vista. Tem gente que adora querer mudar o outro, culpabilizar o outro. Então, Hamed traz aqui esses itens muito interessantes. Usar sempre sinceridade como defesa. Eu errei, você me desculpa, vamos remediar, me perdoe, sempre de forma sincera. Perceber limitações para poder compreender a dos outros, porque a gente exige muito do outro e é muito parcimonioso com cada um de nós. A gente tem que ser parcimonioso com o outro e exigente com cada um de nós. Entendendo que, se tratando de amor, todos nós ainda somos aprendizes. Não sabemos tudo, estamos aqui para aprender. E aí, Alberto Almeida, que é um médico espírita palestrante, no livro Casamento, a Arte do Reencontro, ele diz que quanto maior for a evolução do espírito, maior será a competência para lidar com esses conteúdos da vida. Então, se nós não estamos sabendo lidar, é porque nós ainda não estamos no processo de evolução para adquirir essa competência. Mas isso é possível, tá? E é no exercício do casamento, da união, do matrimônio, que a gente vai desenvolver a competência para lidar com os conteúdos da vida, especialmente em família. E aí eu trago aqui André Luiz nos domínios da mediunidade, inclusive isso aqui é até uma contribuição da Miriam Schuller, que ela trouxe ontem para a nossa reunião. Esse texto eu pedi que ela me mandasse para acrescentar, que eu achei muito interessante. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Então, diante de um matrimônio, na presença da construção de uma família com filhos, né? Nós, como marido e mulher, nós vamos assumindo esses compromissos, nos transformando em medianeiros da própria vida, responsáveis pela materialização a longo prazo e convertendo esses amigos e dos adversários de ontem em filhos e irmãos de agora. Então, quem nos traz isso é André Luiz nos domínios da mediunidade. E Alberto Almeida também, novamente no livro A Arte do Reencontro, ele fala que quanto mais numerosos são os pilares amorosos e quanto mais firmes eles se postam, tanto maior será a estabilidade do matrimônio. Igual quando você vai estacar um alicerce de uma casa. Quanto mais firme, mais estabilidade você vai dar àquela casa. Então, quanto mais numerosos são os pilares amorosos, mais estabilidade você dará a esse matrimônio. Não só para permitir a travessia desses conteúdos iluminativos de vida entre os parceiros, mas também para sustentar o peso desses conflitos íntimos que todo casamento tem, que cada um de nós traz para a vida a dois, né? Cada um de nós vem de um sistema familiar. Então, nós trazemos para o matrimônio, para a família que nós constituímos, o sistema de um lado e da outra família. Então, quando nós casamos com os dois sistemas. E aí formamos um sistema que é a interseção desses dois sistemas, né? E com isso a gente traz conflitos, traz dificuldades, assim também como traz coisas boas, né? Então, esses pilares amorosos que ele traz aqui vão nos ajudar a sustentar esses conteúdos iluminativos, né? E suportar sazonalmente os ventos e os furacões ameaçadores das investidas externas da extraconjugalidade.
para garantir a integridade quando, eventualmente, o terremoto do adoecimento físico ou psicológico alcançar um dos cônjuges, para resistir ao subir das águas nas enchentes dos anos, na rotina e do envelhecimento. Ele faz assim de uma forma poética, uma análise, né, desses ventos e furacões ameaçadores que muitas vezes nós temos no nosso caminhar, né, trazendo aí tantos conflitos, tantas dificuldades, para que a gente possa chegar lá no final, com envelhecimento, né, lá no final dos anos de rotina, a gente possa resistir a todas essas dificuldades. Achei muito interessante essa colocação de Alberto Almeida. E aí, meus amigos, nós chegamos ao fim do nosso trabalho. Eu agradeço aqui imensamente a escuta de vocês, né? Peço desculpas aí de alguma coisa. Estou à disposição para perguntas, se houverem. Miriam. Oi. Miriam. Quem é? Você falou, é Nilza. Nilza. Você falou no matrimônio, você deu o exemplo dos seus pais, e hoje a minha irmã faz 59 anos de casada, um casamento tal qual você falou, abençoado, como dois assim, um para o outro, é uma coisa linda, só você vendo. Então, eu quero pedir, através de agora também, muitas bênçãos para eles, de saúde, e que eles continuem assim, bonitinhos da maneira que eles são. Assim seja, muito isso lindo. Eu queria passar para você. Obrigada. Eles, como você falou dos seus pais. Que bom. Eles são assim que também. Bom que tem exemplos, né? Para a gente poder trazer aqui. Meus muito pais bom, também viveram 74 anos. Maravilha, né? Ele encarnou, 2 anos depois ela foi. É sempre assim. É sempre assim. Eu digo para o meu marido, ó, cuidado comigo, e na minha família se morre de amor, hein? É isso aí. Muito obrigada, Nil. Foi igualzinho conforme você falou. Muito legal. Desliga seu sonzinho aí, por favor, Nilza. Laura Brejão levantou a mão. Laura, minha querida, diga aí. Laura vai contribuir aqui conosco. Fala você, Laura. Eu vou, na verdade, eu quero saber se faz sentido uma coisa que eu fiquei rabiscando aqui. Me parece que há umas 3 gerações atrás, talvez na época desses casamentos que vocês citaram, né? Da sua mãe, do seu pai, havia mais casamentos sacrificiais, onde um espírito se propõe a contribuir com o outro. Eu me lembrei de vários, assim, do meu convívio, né? E ora eu acho que a mulher era o espírito mais evoluído e ora eu acho que era o homem. Eu me lembrei dos 2 casos. A sensação que eu tenho é que a gente tinha na Terra espíritos mais endurecidos, que precisavam de mais ajuda, então essas uniões eram mais comuns. Hoje em dia, eu acho que são mais provacionais, a grande maioria é de provacionais, porque é reencontro de almas para reparações. Então, são almas equiparadas em evolução, que têm que reparar coisas entre si. E aí me levou a pensar que hoje, na Terra, nós somos mais equiparados em evolução, né? Tem vários graus, mas está tudo mais ou menos ali num range parecido. Então, essas uniões provacionais, eu acredito que são providenciais para que espíritos mais equiparados consigam subir juntos, né? E, bom, eu acho. E aí talvez a gente esteja evoluindo para daqui a muito tempo termos mais casamentos afins, que é onde vai estar todo mundo subindo, aí vai estar um grau de evolução maior e aí essas uniões afins vão ser mais fáceis de acontecer, que hoje é muito difícil.
Não sei se É, faz sentido. Faz sentido. Na realidade, essa classificação é para sistematizar e a gente poder refletir e pensar Pois sobre é. isso, né? Pois é. Mas pode ser também, Laura, que de repente um casamento sacrificial também seja provacional também, entendeu? É. Eu também, Ou quando se eu pode. fui estudar, eu pensei nisso, né? Eu Pode pensei mesmo. nisso. Então, assim, é mais uma sistematização, essa classificação, para a gente poder pensar, refletir, né? E trazer para a discussão, né? Esse assunto. Muito interessante. Foi a sugestão do Edson, eu falei no início, ele até me mandou uns slides sobre essa classificação e eu acrescentei, eu aprofundei o conteúdo. E porque para falar aqui 40, 50 minutos, a gente precisa ter bastante conteúdo. Então, eu achei muito interessante essa classificação, e ela, igual quando a gente vai classificar os mundos, Isso. igual quando a gente vai classificar o nível dos espíritos, então é uma interseção muito tênue, entendeu? A classificação, com certeza, é uma simplificação da história, né? Uma Para a gente entender. sistematização para a gente poder entender, né? Porque Agora, muito senão... interessante a questão dos acidentais, né? Que a gente vê muito hoje, né? Casamento que se acaba aí muito rapidamente, de pessoas que estão banalizando essa construção de união e se conhecem hoje na balada, semana que vem já estão juntos, daqui a 2 meses estão se matando, né? Outro dia teve uma notícia aí na televisão de um casamento assim, relâmpago. E, enfim, não tinha planejamento espiritual, aí acabou, o que aconteceu? Eles usaram o livre-arbítrio e assumiram um compromisso perante um com o outro, né? Vão ter que voltar para se redimir, para se acertar. Mas é muito boa a sua contribuição, Laura. Mais alguém quer falar? Eu, Guilherme. Guilherme, adoro. Vamos lá. Não, é só um comentário de como que a obra de Kardec é iluminada e atual, né? Que a pergunta que foi citada, 695, né? Ele fala, será contrário à lei da natureza, o casamento, isso é, a união permanente de 2 seres, ele não fala em casal, né? Ele fala em 2 seres. Então, na época também acho que não podia falar muito diferente disso, né? Mas é bem atual, eu acho que queria chamar a atenção para isso. Eu tive muito cuidado com isso, sabe, Guilherme? Eu tive muito cuidado de não trazer muitas citações nesse sentido, porque hoje em dia a gente vê que realmente as criaturas estão se unindo, né? Independente da questão do sexo, né? São criaturas que se unem, que formam famílias, né? Então, eu tive muito cuidado e eu achei muito interessante essa colocação de Kardec com relação a seres, né? A criaturas, né? Sem preconceito e sem discriminação. Exatamente. Muito interessante. Mais alguém? Não, né? Então, eu queria... Miriam? Oi. Desculpa, Gustavo. Você vai falar agora da oitava... Programação da Semana Espírita. Isso, beleza, então. Eu só queria te lembrar. Obrigada, Gustavo. Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Sim, quem que está falando? Viviana Machado. Vivi. Nos casamentos que são livre-arbítrio, o filho, a gestação também é um livre-arbítrio? Ou não existe? Você está falando livre-arbítrio ou planejamento? Não, a falta de planejamento. Estou falando dos casais famosos aí, por exemplo, que de repente casam, conhecem na balada e se separam e logo tem filho. Seria também um livre-arbítrio? Eu entendo o seguinte, a pessoa está exercendo seu livre-arbítrio porque nós temos esse direito. E o filho, né? Aí existe aí uma outra situação. Se não existe um planejamento para que essa união se consolide, a presença de um filho tem a presença da permissão de Deus, que não cai. Não vem aqui na Terra alguém reencarnar se não tiver a permissão de Deus. Então, existe aí um comprometimento de um dos dois com esse espírito reencarnante
E aquela união ali propiciou, facilitou para que esse espírito viesse reencarnar, entendeu? O casamento não vai ser levado adiante como união. Mas se veio alguém como filho, tinha comprometimento com o pai ou com a mãe. Então, houve a permissão ali. Usou-se o livre-arbítrio, o planejamento da reencarnação, entendeu? Então, assim, não existe nada que não tenha a permissão de Deus, especialmente a presença de um filho, que para mim é a consolidação da presença de Deus e da permissão divina. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Miriam Chinoni está falando de uma música que deve ser relacionada. Ah, sim, é uma música. Depois, será que é... Não sei se é essa música, não. Não sei se é, não. Depois eu prometo trazer para vocês aqui na próxima assim, semana. Miriam, Oi, Márcia. eu acredito que esses casamentos que foram intitulados assim como acidentais, eles não são necessariamente ocasionais, não são assim de ocasião. Acredito que eles venham, todos nós viemos com as nossas, o nosso planejamento reencarnatório já, né, basicamente pronto, nós temos o nosso livre-arbítrio de segui-lo ou não, de chegar aqui como a gente esquece, a gente faz tudo diferente. Mas como não há, né, nada acontece sem a permissão de Deus e não nasce ninguém assim sem querer, né? Então, não é bem, acredito que não seja bem assim, né? Até porque às vezes a gente vê casamentos eu, pelo menos na minha família, de 20, 30, 50, eu já fui casada há 27 anos, tive 3 filhos, e quando eu casei de novo, eu vi o que realmente era, o que estava preparado de repente para mim. E acredito que isso também, às vezes você encontra alguém numa balada, ou encontra alguém numa casa espírita, ou em qualquer outro lugar, andando na rua, numa fila, e às vezes não é para ter uma longevidade aquele relacionamento, mas era necessário para eles se ajudarem, de repente, em algum dado momento, ou não, né? Ou não. Mas não acredito que seja assim acidental, entendeu? Assim, acidental. Agora Eu concordo com você que, na realidade, se existe a presença de um filho, é porque tem a permissão de Deus, isso, né, para que isso aconteça. Agora, eu acho que vale a experiência também, né, Márcio? Sim. Você viveu 27 anos casado e agora está no outro relacionamento. Agora foi muito feliz. Às vezes a pessoa fala, você viveu 27 anos, nossa, acabou aqui. Não, foi maravilhoso. Hoje ele é o meu melhor amigo, um dos meus melhores, vem na minha casa, uma pessoa assim, maravilhosa. A experiência foi válida, foi rica, né? Entende? Houve evolução, mas, assim, houve progresso, né? Isso, vocês são amigos. E agora, sim, com relação ao casamento, né, entre homossexuais e tudo, eu acredito também que hoje, não é que hoje nós estejamos, hoje está acontecendo mais, já acontecia-se muito antigamente, né? Mas é que não era muito divulgado, não era muito permitido, pelo menos na minha família, tenho primas homossexuais, primos também, e que eu percebia que tinha alguma coisa diferente, mas ninguém falava, era tudo muito velado. Então, essas coisas hoje se fala-se mais, se expõe mais, né? Mas isso já vem de muito tempo. Tanto é que Kardec referiu no livro dos Espíritos, seres, né? Casamento também. De seres, união de seres, né? Ele foi muito atual, né? Há 160 anos atrás, ele foi muito atual. Sim. É muito interessante. Kardec, a gente trazendo para a atualidade, é muito contemporâneo. Então, minha gente, semana que vem nós teremos a Semana Espírita. Então, eu queria projetar aqui, quer dizer, eu quero, né? Só um minutinho que eu vou conseguir. Só um minutinho aí, gente. Vocês estão vendo? Conseguindo ver?
Ainda não. Oi, Gustavo. Foi? Ainda não. Não? Espera aí. Vamos lá. Conseguiram? Tá vendo? Achei, entrou, foi. Entrou? Então, semana que vem, a partir do sábado, dia 11, começa a Semana Espírita Macaense, que vai ser uma edição virtual. Para quem não é de Macaé, que está aqui conosco na sala, esse é um movimento que acontece há 81 anos. É uma Semana Espírita que tem uma estrutura muito forte, concreta, e foi instituída em Macaé há 81 anos atrás, sempre no mês de julho, mas infelizmente por conta da pandemia, nós teremos essa edição virtual. Então, a orientação da União Espírita Macaense é que as casas espíritas não façam reuniões, não promovam reuniões durante a Semana Espírita, para que as pessoas possam participar dos eventos, né? Então, todo ano, na segunda semana de julho, nós paramos as nossas atividades no Grupo Espírita Júlia Olivier para poder a gente participar da Semana Espírita. Como vai ser uma versão virtual, eu estou passando para vocês aqui a programação, né? Começa no dia 11, com o palestrante José Antônio, que vai falar sobre a imortalidade e o Covid-19. Ele é de Catanduva, São Paulo, no dia 11, às 20 horas. No final, eu vou explicar como que a gente faz para entrar, para participar. No dia 12, nós teremos 3 atividades. Uma de 9 às 10, com o tema A Evolução e as Migrações do Espírito Imortal, com o palestrante José Antônio, que vai falar no sábado à noite. À tarde, ele volta de 15 às 16, falando o tema Depois da Morte. E à noite, a palestrante Larissa Chaves, de São Gonçalo, que vem falar Túmulo, a Hora Final e o Julgamento. Na segunda-feira... Adoro, precisava falar isso. Eu ia dizer que é em homenagem à Laura, tá? Que a Laura é a fã número 1 de Haroldo Dutra. Mas tem esse Vinícius aqui, palestrante, que é excelente. Ele é de dicas. Excelente, tá? De 15 às 16 horas, no domingo, não, na segunda-feira, tema Vida e Morte segundo o Espiritismo. E à noite, tema Imortalidade da Antiguidade à Atualidade, um convite à libertação com Haroldo Dutra. Então, na segunda-feira, o pessoal do culto virtual, que a gente faz toda segunda-feira, nós não teremos culto virtual, tá? Porque a gente vai se dedicar a assistir a Haroldo Dutra, né? Vamos lá. Na terça-feira, nós teremos aqui o nosso queridíssimo companheiro João Luiz do Nascimento Ramos. Ele é de Cachoeira Paulista, em São Paulo. João Luiz frequenta Macaé desde os 17 anos. Hoje ele é um jovem senhor aí, não sei a idade que ele tem, deve ter a minha idade. E ele é um exímio orador espírita. Ele fala muitíssimo bem, é imperdível também. E ele vai falar da imortalidade e os fatores de garantia de uma vida melhor. No dia 14, de 15 às 16. E à noite, ele vai falar sobre o sentido existencial da vida. Vale a pena conferir. Na quarta-feira, que é o dia da nossa reunião aqui, a quarta-feira, é uma palestrante também fantástica. Ótima. Paula Guimarães, de Pindamonhangaba, São Paulo. Ela também frequenta Macaé há muitos anos. É uma querida, tem uma oratória brilhante. E nós temos a alegria de tê-la na quarta-feira. Então, eu convido a todos vocês a assistir na quarta-feira, de 15 às 16, falando sobre imortalidade, uma jornada de libertação das almas. E à noite, às 20 horas, Estranha Moral. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas com Jesus, a imortalidade é fonte de salvação. Na quinta-feira, nós não teremos a reunião com o grupo da quinta-feira e teremos a palestrante Joselma Maria Coelho. Eu não conheço,
mas eu tenho visto muita coisa dela na internet, me parece ser muito boa. É à tarde, de 15 às 16, o dever ante a evolução do ser, e à noite, às 20 horas, quem tem medo da morte. Quem tem medo da morte aí, gente, levanta a mão. Tem muito espírita com medo da morte, ainda. Então, a gente vai aprender com a Joselma sobre esse assunto palpitante. Na sexta-feira, dia 17, o tema A Mediunidade, Canal de Redenção na Imortalidade, uma sugestão aí para toda a galera que é médium. Esse palestrante é de Cabo Frio, Marcelo Turra, ele é muito bom também. E à noite ele vai falar das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Marcelo Turra. No dia 18, sábado, de 15 às 16, o palestrante Arthur Valadares, quadros Esse rapaz é excelente. do Espiritismo. Eu ia dizer isso, que eu não conheço, mas Esse rapaz é excelente. Eu o sigo lá no Instagram e ele é muito bom. E normalmente a Semana Espírita encerra com um grande palestrante. Então, no sábado, dia 18, Arthur Valadares, de Patrocínio, em Minas Gerais, tem aqui uma galera de palestrantes de Minas essa Semana Espírita. Então, fica aí o convite a todos. Como a gente vai assistir, né? Pela Rede Amigo Espírita, eu queria que o Gustavo me ajudasse aí nisso. Gustavo? Oi, Miriam. Não, estou te ouvindo. A Rede Amigo Espírita ela é um canal do YouTube e Facebook. Nos horários pré-determinados, tipo, provavelmente as palestras tem palestra 8 da noite, né? Palestra e às 15 horas. E às 15 horas, então. 10 para as 15 ou 10 para as 8 já deve estar disponível no YouTube e na hora começa. Então tem que estar ligado nesse canal do YouTube aí. Eu coloquei essa informação também. Rede Amigo Espírita. Eu sugiro colocar no Facebook da casa esse link também. E lembrar de divulgar no grupo. Acho que é isso. Tá bom. Vou pedir para o Edson colocar aí no grupo. Quem está falando? Gente, é só isso mesmo, tá? A gente agradece, é mais para divulgar. Tá bom? Vamos lá. Quem que falou aí alguma coisa? Oi, Miriam. Oi. Não, eu só queria trazer uma informação. O Arthur Valadares, se eu não me engano, Sim. Ele é um jovem, ele é um cientista, acho que ele é astrofísico e professor de universidade. E isso vem trazer essa nova espíritos que estão encarnando no nosso planeta com um compromisso científico, mas, acima de tudo, um compromisso moral, né? Porque, por muito tempo, a ciência nem sempre anda do lado da moralidade, né? Quando encarnados. Muitos dos cientistas, às vezes, não acreditam no lado espiritual, não acreditam na força divina. E esse garoto, ele é uma sumidade no conhecimento da doutrina. Normalmente a Semana Espírita encerra com um grande palestrante. Eu tenho seguido ele no Instagram. Eu nunca assisti palestra dele pessoalmente, assim, só na internet, mas ele tem um conteúdo assim maravilhoso, vale a pena. Então, gente, fica aí o convite a todos vocês, combinando para na outra semana nós voltarmos à nossa reunião aqui, usual, tá? Espero vocês aqui daqui a 15 dias novamente. E espero que vocês aproveitem, se deleitem na Semana Espírita, porque eu amo a Semana Espírita. Desses 81 anos, eu acho que eu devo frequentá-la há 61, desde o ventre da minha mãe. Eu sempre gostei muito, e é um momento muito importante no movimento espírita em Macaé. Então, chegamos ao final da nossa reunião. Estou aqui com o nosso caderninho de pedidos, de encarnados e desencarnados, e vamos então, nesse momento, fazer a finalização da nossa reunião, elevando os nossos pensamentos a Jesus, buscando a sua presença, dizendo para Ele da nossa gratidão por estarmos aqui, diante dessa luz que nos envolve. Essa luz vem de Jesus, desse Espírito amoroso, desse Espírito que veio à Terra para nos ensinar a amar e perdoar.
que nós sempre invocamos a sua presença nas nossas reuniões, nos nossos dias, nas nossas horas de aflição, de alegria, de louvor, porque é a Ele que nós precisamos nos reportar para que Ele nos sublime, nos eleve a Deus. Então, eu gosto sempre de, nesse momento de finalizar a reunião, trazer Jesus para nós, para esse abraço amoroso, fraterno, de envolvimento, que nesse momento cada um de nós em seus lares, assistindo essa reunião aqui em conjunto, em tantos lugares diferentes, mas estamos como se fosse uma rede, uma corrente de elos, de uma vibração maravilhosa, vibrações eletromagnéticas que nos envolvem nesse momento, como se nós estivéssemos muito próximos uns dos outros. Mas, infelizmente, a pandemia nos permite que estejamos aqui, virtualmente, mas não longe, jamais. E é nesse momento, Senhor, diante da Tua presença amorosa, sentindo, Senhor, essa luz a nos envolver, esse abraço fraterno, essas energias salutares, nós chegamos ao final da nossa reunião com muita gratidão, agradecendo aos espíritos benfeitores que nos assistem pelas inspirações, pelos exemplos citados no estudo, que realmente esse conteúdo acrescente a cada um de nós cada vez mais, esse conteúdo que a doutrina espírita nos traz, que tanto nos facilita caminhar, tanto nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, nos compreendendo como seres espirituais, numa jornada evolutiva, que precisamos de conteúdo para nos preencher, para nos fortalecer a fé e a coragem que nós precisamos ter para enfrentar os desafios do dia a dia. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais nos sustentem e que essa casa possa se engrandecer cada vez mais diante da espiritualidade maior. E assim, Jesus querido, muita gratidão pela Tua presença entre nós, nos nossos lares, nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, ao relento, nos lares e em benefício de todas essas criaturas que aqui estão nesse caderno de pedidos. Cada nome aqui é uma vida e cada vida foi trazida para esse caderno pela presença de outras vidas, de outras criaturas, companheiros nossos que se comprazem na necessidade de rogar-te, Senhor, um amparo e a bênção para cada um desses nomes. E assim, Jesus querido, em teu santo e doce nome, do nosso querido patrono Júlio Olivier, nós finalizamos a nossa reunião com muita gratidão. Que a tua paz nos envolva hoje sempre. Graças te damos, que assim seja. Agora teremos a prece de Cáritas. Vou pedir a nossa irmãzinha Paloma que abra o seu microfone e depois o passe virtual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. De minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando andava pelo triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder um dia, serei a escura agonia da saudade nos teus pés. Se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade,
abandonares. Luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Realmente essa música é a letra que Emmanuel fez para Lívia. Só que aqui no Movimento Espírita de Macaé ela tem uma outro arranjo, então eu não reconheci, mas a letra é belíssima, né? Ela fala em aliança eterna, quer dizer, ele fala em aliança eterna e nas bênçãos dos deuses, porque foi escrita 2000 anos atrás, né? Na ocasião que ele acreditava nos deuses. E aí depois